Mais alguém aí fora? Boa noite a todos. Antes de começar o debate, eu gostaria de agradecer ao anfitrião da noite, o Iranilson Brasil, que é presidente da Delegacia Sindical aqui do Pará. E algumas palavrinhas, 2 minutos, para suas boas-vindas aos nossos participantes. Quer falar aqui embaixo? Bem, boa noite, companheiros. Em nome dos auditores do Estado do Pará e Amapá, eu queria saudar esse debate durante essa campanha eleitoral para a gestão 2012-2013 do Sindifisco Nacional. Queria, em nome da categoria como um todo, pedir que esse debate, tanto esse como toda essa campanha eleitoral, seja levado num bom nível, que as propostas sejam explicitadas para toda a categoria fazer sua escolha e que a categoria tenha iluminação para fazer uma boa escolha, porque a conjuntura do futuro é de crise internacional, a conjuntura do futuro é de ataque ao Estado e é preciso que a gente escolha uma direção forte, capaz de fazer frente aos desafios que estão colocados na conjuntura. Muito obrigado. Antes de dar início, como vocês sabem, são 3 chapas concorrendo às eleições que vão ser realizadas nos próximos dias 9 e 10 de novembro. Nós temos aqui 2 candidatos, a chapa 1, Opinião e Unidade, chapa 2, Transparência e Ação. Informar que o candidato da chapa 3, Renovar, está ausente. E eu gostaria de perguntar a alguém da chapa, existe uma carta que foi escrita por esse candidato, se alguém da chapa 3 quer fazer a leitura do documento. Não, então a carta está disponível às pessoas que quiserem ter conhecimento sobre o porquê da ausência do candidato da chapa 3. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos neste primeiro debate entre os candidatos a presidente do Sindifisco Nacional biênio 2012-2013. Como eu disse, as eleições vão ocorrer nos dias 9 e 10 de novembro, e no dia 25 de novembro deve ser publicado o resultado. O nosso debate vai ser dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, cada candidato tem 12 minutos para a apresentação de suas plataformas eleitorais. No segundo bloco, acontecem as rodadas de perguntas entre os candidatos. No terceiro bloco, as pessoas da plateia poderão fazer perguntas. Estamos disponibilizando formulários ali no canto da mesa. No intervalo do segundo bloco, vocês podem pegar esse formulário e vai haver um sorteio. E os candidatos, cada um, vão responder a 2 perguntas. E o bloco de encerramento, os candidatos terão 3 minutos para as considerações finais. Então, vamos dar início ao primeiro debate. Eu tenho que fazer esse sorteio, né, chapa 1 e chapa 2, para a gente ver quem vai começar apresentando. Oi? No caso das perguntas, 1 minuto para a pergunta, resposta até 4 minutos, réplica 2 minutos e tréplica 1 minuto. 1 minuto também, é o mesmo tempo. Eu vou fazer a leitura das perguntas da plateia e vou me cronometrar. 4 minutos também, com comentário de 1 minuto cada um. Então, a cada bloco eu vou explicando e informando o tempo novamente. Aqui eu tenho a chapa 2, B, chapa 1, alguém quer sortear? Alguém? Fecha o olho. Então, começamos pela chapa 2.
e depois, claro, a chapa 1. Só informando, para quem não conhece o candidato da chapa 2, Marcelo Lettieri Siqueira, candidato da chapa Transparência e Ação, Delegacia Sindical do Ceará, ano de ingresso no cargo 99, formação, Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em 1994, mestrado em 2002 e doutorado em 2004 em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, professor colaborador e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, professor convidado da FGV Management, da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador do CNPq na área de Economia, premiado nos concursos de monografia do Tesouro Nacional, primeiro lugar em 2002 e segundo lugar em 2004, do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, segundo lugar em 2005, do IPEA Caixa, menção honrosa em 2004 e segundo lugar em 2005, e prêmio do 5º Encontro de Economia do Ceará em debate, primeiro lugar em 2009. Lotação, DRF, Fortaleza, Ceará, e atuação sindical, segundo vice-presidente da DS Ceará, do Unafisco Sindical 2005-2007. Marcelo, 12 minutos para o seu pronunciamento inicial. Eu vou estar cronometrando aqui. Aviso com 3 minutos e com 1 minuto para o encerramento, tá bom? Boa noite, colegas. É um prazer e uma honra muito grande estar participando desse processo eleitoral. Nós, da Chapa 2, Transparência e Ação, vimos nos últimos 1 ano e meio, pelo menos, fazendo essa discussão do qual é o tipo de sindicato que a categoria deseja e o que essa categoria deve exigir daqueles que irão dirigi-lo nos próximos 2 anos. Sou auditor fiscal do concurso de 98, entrei na Receita Federal em 1999, na Superintendência da 4ª Região Fiscal. Posteriormente fui para a DRJ Recife, onde fiquei por 4 anos. Depois, no concurso de remoção das DRJs, fui para a DRJ Fortaleza, onde eu fiquei por mais 4 anos e meio. Fui convidado em fevereiro de 2009 a coordenar a área de estudos, previsão e análise da Receita Federal. E, no final de 2009, retornei para Fortaleza. Minha atual lotação é na Delegacia da Receita Federal de Fortaleza, a fiscalização no grupo do IPI. Nessa construção da Chapa 2, Transparência e Ação, nós levamos em consideração que um sindicato é um grande empreendimento coletivo. E como um grande empreendimento coletivo, a sua base de sustentação é a confiança. Essa confiança se constrói principalmente com transparência. Nesse caminhar, nessa participação em diversos fóruns nacionais, discussão com os colegas nas plenárias de campanha salarial, discussão com os colegas nos congressos da categoria, discussão com os delegados sindicais no Conselho de Delegados Sindicais, 2 pontos principais começaram a surgir como prementes e recorrentes como demanda da nossa categoria. Em relação específica à gestão sindical, a grande colocação feita pela maioria dos colegas era a necessidade de aumentar a transparência da nossa atuação sindical. Uma transparência que envolve melhoria da gestão dos recursos públicos, transparência nos gastos do nosso sindicato, transparência na atuação nas ações coletivas, nas ações judiciais, transparência nas ações políticas, atuações em relação ao governo, participações em negociações, etc. Esse ponto era um dos pontos colocados, o ponto ligado especificamente à questão da gestão. Um outro ponto bastante recorrente era o relativo a um sentimento de inação do nosso sindicato, um sentimento de perda de liderança nas discussões relativas aos temas da nossa competência, inclusive aqueles estritamente corporativos. A demanda é relacionada à falta de liderança do Sidfisco Nacional, que é a união do Unafisco, do ex-Unafisco e da FENAFISP, da sua história de defesa da categoria, de defesa da sociedade e de liderança nos processos, principalmente relacionados à campanha salarial. Hoje, estamos a reboque das decisões ou dos pleitos de outras categorias. Não partimos mais à frente na questão da campanha salarial. A nossa justificativa para não conseguir alguma coisa é: ninguém conseguiu.
Tudo bem, ninguém conseguiu, ótimo, conhecemos o cenário que estamos enfrentando, mas nós não vamos tomar a liderança e sermos novamente aquela categoria que partia à frente nesses pleitos? Eu acho que o que a gente precisa é um pouco de modéstia e começar a nomear os nossos problemas antes de tentar propor as soluções. Nessa conversa com os colegas, a questão envolvendo a situação do trabalho é muito mais do que mera falta de logística, mera falta de condições físicas de trabalho, como demonstrado aí na questão das fronteiras. Algumas colegas, vou dar o exemplo de apenas uma que em Campinas chegou para mim e colocou: Lettieri, o problema é que nós estamos perdendo a dignidade do nosso trabalho. É muito mais do que perda das atribuições. O discurso da valorização do cargo não pode ficar simplesmente no discurso, meramente. Perdemos a legitimidade social para fazer os nossos pleitos. Estamos afastados de toda e qualquer discussão que são inerentes à categoria dos auditores fiscais da Receita Federal. Quando o tema é corrupção, né, tentam colocar os auditores fiscais do lado de lá, tentam generalizar, e nosso sindicato perdeu a capacidade de responder à altura a esses ataques à imagem do auditor fiscal da Receita Federal. Precisamos retomar essa capacidade. Precisamos voltar a defender a instituição Receita Federal, sim, como instituição de Estado, mas principalmente o cargo principal dentro dessa estrutura. Precisamos recuperar e reduzir o crescente fosso que a categoria começa a gritar em todos os rincões desse país, o crescente fosso entre a nossa competência técnica para aquilo que a gente foi concursado e o atual tipo de trabalho que estamos obrigados a realizar. Passamos hoje controlando muito mais dados gerenciais, planilhas e números, né, em detrimento de um trabalho de qualidade. Precisamos resgatar imediatamente. E esse resgate da dignidade do trabalho do auditor passa, assim, pelo resgate das suas atribuições, pela limpeza do lixo normativo, pelo ataque ao gerencialismo fácil. Fácil porque vem de cima para baixo, sem qualquer discussão, né? E nós embaixo, e os chefes, né, os auditores fiscais que assumem temporariamente cargos de chefia, são apenas reprodutores desse modelo. É necessário sim olhar o passado, né? É importante, é do passado que a gente reconstrói e pensa os problemas do presente e constrói forças para enfrentar os desafios do futuro. Mas não podemos ficar simplesmente classificando esse nosso passado. Ele foi bom, ele não foi bom, foi ruim com A, foi melhor com B, né? Temos que retomar esse nosso protagonismo e pensar efetivamente em como vamos resolver os problemas do presente e nos prepararmos para os desafios no futuro. Não teremos uma conjuntura fácil nos próximos 2, 4 anos. Entraremos novamente numa conjuntura de ajuste fiscal e de retirada de direitos dos servidores públicos. Entraremos novamente numa era de restrições orçamentárias. E essa é a oportunidade. Precisamos primeiro desmontar esse discurso e nós temos a competência disso. A era das restrições orçamentárias não está posta como dada. Não é inexorável. Mas ainda que seja, se decidirmos, né, enfrentá-la, sabendo que ela vai ser inexorável, nós temos que ter a capacidade de ir além do discurso de que não, nós auditores garantimos a arrecadação. Temos que ir além, temos que propor alternativas, soluções para a sociedade, soluções que vão ao encontro do desejo da sociedade, de um país forte, que cresça, que distribua renda. Somente com essa legitimação social é que conseguiremos depois justificar para a sociedade os nossos pleitos. Queremos 90,25% do salário do ministro do Supremo? Queremos. Podemos até pleitear mais. Queremos. Mas a sociedade, que em último caso é quem paga os nossos salários e não o governo, deve estar ao nosso lado nesses pleitos. Precisamos aprender com outras categorias, né, a estratégia que vem sendo adotada. É falsa a dicotomia entre legitimação social e defesa dos interesses corporativos. É falsa.
Não podemos cair nessa dicotomia. A legitimação social do servidor público é a condição necessária à sua valorização. A Polícia Federal faz isso muito bem, vamos aprender com a Polícia Federal. Se o assunto agora é corrupção, e no discurso da corrupção a mídia plantou a imagem de que a Dilma vai fazer a faxina, a Polícia Federal aparece dizendo que vem com a vassoura, que eles prendem. Eu não tenho dúvida que no próximo ano, se a Polícia Federal retomar a sua campanha salarial e brigar pela redução das restrições que ela está enfrentando, brigar pela redução das restrições orçamentárias que ela está enfrentando na sua atuação, vai ter uma resposta forte. Eu não duvido que a sociedade pode sair às ruas em defesa da Polícia Federal. Perdemos o protagonismo e a liderança nas discussões da aduana brasileira. Esse seminário tem mostrado um diagnóstico de como o descaso chegou ao limite do inaceitável. Posso citar um sindicato de dentro dessa casa, o Sindirreceita, podemos ter as diferenças, podemos criticar o tipo de atuação que é sempre no sentido de reduzir as atribuições do auditor fiscal, de retirar, de compartilhar, mas eles ocuparam um espaço na mídia em relação à aduana brasileira. Pegaram lá o assunto da pirataria. Nós discordamos, inclusive, da forma como eles discutem pirataria, mas utilizaram esse instrumento como um instrumento de legitimação social. E o que acontece a partir daí? Quando se discute a aduana no Brasil, o Sindirreceita é que está falando lá em nome da aduana brasileira. Ou seja, quando a gente discute o fortalecimento da aduana brasileira, aparece o sindicato dos analistas, inclusive atacando os auditores fiscais da Receita Federal, dizendo, ó, se nos dessem as atribuições da aduana, nós faríamos melhor. Então, temos que acabar com essa ideia de que há essa dicotomia. Temos que acabar também com a discussão, ou se negocia, ou se faz greve na atuação sindical. Quem milita no sindicalismo, né, e conhece o que é um processo de negociação, sabe que existe todas as fases, né, e a gente tem que estar preparado para todas. É óbvio que ninguém quer greve, ninguém quer paralisação. Nós começamos com negociações, e negociação implica propostas e contrapropostas. Negociação implica avanços. Negociação não significa necessariamente reuniões e mais reuniões. E se a gente for para o limite, que é a ruptura com o movimento grevista, a categoria tem que estar pronta para isso. Não podemos tratar essa questão de forma irresponsável e depois, num rompante, tentar jogar a categoria numa paralisação. Então, colegas, eu acho que essa é a oportunidade para a gente agir em conjunto com um objetivo comum. Porque isso dá uma grande satisfação. Eu acho que o que nos une como categoria é essa. Somos adversários políticos, sim. O colega da Chapa 3 não pôde participar do debate, mas aqui não há nenhum problema de ordem pessoal. Essa é a oportunidade para a gente fazer esse debate, discutir os problemas da categoria e que ao final desse processo eleitoral, os vencedores sejam todos os auditores fiscais da Receita Federal. Tempo encerrado, candidato. Obrigado. Eu esqueci de dar uma informação. Qualquer um dos candidatos pode solicitar o direito de resposta, que será concedido somente se houver referência depreciativa no plano pessoal e político, ou ainda acusações caluniosas, difamatórias ou injuriosas dirigidas ao candidato reclamante. E eu tenho a prerrogativa de conceder ou não esse direito de resposta. Próximo candidato, o candidato da Chapa 1, Opinião e Unidade, Pedro de la Rita Tolentino Filho, concurso de 94, formação acadêmica em Engenharia Civil, pós-graduação em Engenharia Econômica, atividades sindicais, vice-presidente do CONAF 2000, vice-presidente da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro 2001-2003, diretor de Assuntos Parlamentares da DEM do Unafisco Sindical 2003-2005, presidente do Unafisco Sindical 2007-2009, atual presidente do Sindifisco Nacional, 2009-2011, atual presidente do FONACAT, Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, 2011-2012, formulador da proposta de criação das grandes caravanas a Brasília, formulador da proposta de criação do Fundo de Mobilização, coordenador do trabalho parlamentar, negociador da PEC paralela da Previdência junto ao governo,
em nome de 59 entidades representativas dos servidores públicos, considerado pelo DIAP um dos maiores personagens na luta pela PEC paralela da Previdência, chefe da RF Centro-Norte Rio de Janeiro, atuação em julgamento de PAF da DRJ São Paulo, atuação no setor de tributação da DINF Rio de Janeiro e atuação na assessoria do gabinete no setor de fiscalização da Inspetoria Rio de Janeiro. Candidato, 12 minutos também para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o candidato Marcelo e também o candidato José Mário, da Chapa 3. Eu queria que os componentes aí da Chapa 3 levassem os meus cumprimentos ao Zé Mário, que infelizmente não pôde comparecer. Bem, quem é a Chapa 1, a Chapa Opinião e Unidade? A primeira coisa, nós temos que nos definir. E eu não vou conseguir aqui, em 12 minutos, expor toda a plataforma da nossa chapa. E tampouco iria usar o expediente de debater, apesar de que eu poderia rebater cada uma das afirmações que foram feitas pelo candidato da Chapa 2, mas não é o caso aqui, porque a nossa história é propositiva e não reativa. Nós somos, essa Chapa 1, é a continuidade do trabalho que está sendo desenvolvido nos últimos 4 anos, tanto no âmbito do Unafisco e da FENAFISP, quanto no âmbito do Sindifisco Nacional. Continuidade desse bom trabalho que está sendo feito, com bons resultados e resultados concretos, e com a renovação de 43% da nossa chapa, inclusive, e as outras chapas não têm essa mesma condição, com auditores fiscais dos concursos de 2004, de 2006 e de 2010. Isso é que é renovação. Renovar é dar oxigenação, mais oxigênio para o nosso sindicato, coisa que talvez as outras chapas não tenham condição de fazer. Mas, como é que nós pegamos o sindicato lá em 2007? Qual é a marca da nossa gestão e o que a gente fez? E eu vou me concentrar nesses 12 minutos em falar disso. A nossa marca, que é a valorização do auditor fiscal. A nossa chapa é calcada no trabalho de valorização do auditor fiscal. Foi por isso que nós nos candidatamos em 2007. E o que nós fizemos, o que nós encontramos, como é que nós pegamos o sindicato e a Receita Federal lá em 2007? Nós pegamos o sindicato com uma das maiores derrotas que nos foram impostas, né, em 2007, no processo de fusão dos fiscos, em que os nossos adversários dentro da Receita Federal, os analistas tributários, obtiveram inúmeros avanços que, inclusive, estão sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade proposta e aprovada em Assembleia pela própria categoria e acatada pelo Procurador-Geral da República. Nós pegamos esse sindicato com o auditor fiscal ganhando 70% do que ganhava um delegado da Polícia Federal. Nós pegamos esse sindicato com o auditor fiscal com autoestima lá embaixo, sendo tratado como mão de obra fiscal, com notes que vinham sempre dizendo que, os notes vinham assim, as autoridades administrativas e demais servidores da Receita Federal, onde aí estavam incluídos os auditores fiscais, analistas tributários, pessoal do SERPRO, agentes administrativos, até mesmo o nosso crachá, né, vinha escrito servidor, que era para fazer, não vinha auditor fiscal, não vinha analista tributário, vinha servidor, que era para ter a certeza, né, de que o auditor fiscal iria se sentir desvalorizado e sendo apenas uma mão de obra, mais um servidor administrativo da Receita Federal, com uma nova norma a cada mês, nos desvalorizando, retirando atribuições. Muito se falava de lixo normativo, mas ninguém tratava desse tal de lixo normativo. O sindicato era só reclamação, lamentação, e ninguém tomava nenhuma atitude para combater esse lixo normativo. E o que nós fizemos? A primeira coisa, nós fizemos um programa que se chama DEM nos Estados, porque nós vimos que o auditor fiscal, ele antes do sindicato conseguir a valorização dele, ele tinha que se sentir valorizado. Então nós fomos em cada estado, fomentar atitudes nos auditores, fizemos diversas, e com certeza vocês todos receberam a visita da DEM nas suas DS.
né, para falar que o auditor fiscal é uma autoridade administrativa da Receita Federal, não é um servidor comum. E aí nós pegávamos a legislação, toda a legislação sempre anterior a 1999, todas que diziam que o auditor era autoridade, e mostrávamos, olha, você é uma autoridade, você tem que se portar como autoridade, você tem que exigir o tratamento de autoridade, porque você ocupa um dos cargos mais importantes da República. E esse cargo precisa ser valorizado, em primeiro lugar, por você mesmo. E o que isso acabou acontecendo? Uma mudança de atitude do próprio auditor fiscal, em primeiro lugar, e depois do próprio administrador, em segundo lugar, que passou a ter mais respeito. O administrador da Receita Federal, há 3 ou 4 anos atrás, não se sentia um auditor da Receita. Hoje, que nós depois que nós fizemos todo esse trabalho, nós que conversamos com administradores todos os dias, chegarmos e fizermos uma crítica, a primeira coisa que ele vai falar, não, mas espera aí, em primeiro lugar, eu sou auditor fiscal, porque nós incutimos isso na cabeça de cada auditor fiscal ao longo dos primeiros 2 anos da nossa gestão, entre 2007 e 2009. Então, ali nós cavamos uma trincheira e falamos, daqui não passa. Fizemos essa trincheira, cavamos essa trincheira e falamos, daqui ninguém passa, chega de perder atribuições. E a partir daí, nós fomos negociar, porque é negociando que se consegue os avanços, né? E nem sempre se consegue todos que a gente quer, mas é negociando que se consegue. Fomos negociar, por exemplo, a questão da carteira funcional. Nós passamos 1 ano negociando com a Secretaria da Receita Federal a nova carteira funcional, que a princípio era uma carteira igual para analistas e auditores fiscais, igualzinha até na cor. Nós negociamos a diferenciação das carteiras com prerrogativas exclusivas para os auditores fiscais, que inclusive gerou uma ação dos analistas tributários que queriam uma carteira igual, né, uma reclamação junto ao Ministério Público. E aí veio uma coisa impensável há 4 anos atrás. A administração respondeu, olha, não posso atender a sua solicitação porque o auditor fiscal é a autoridade fiscal da Receita Federal e você é auxiliar de auditor fiscal. Jamais a administração ousou, ou quis, ou teve coragem de falar isso e escrever publicamente. Também conseguimos, o MPF, que todo mundo fala é um lixo normativo, é um lixo normativo, mas ninguém tinha feito nada. O MPF tem 10 anos de existência, e ao longo de gestões que hoje se colocam como renovação, mas que são continuidade de gestões fracassadas anteriores, e até mesmo na administração da própria Receita Federal, ninguém fez nada contra esse lixo normativo. Fomos nós que fizemos. Hoje o MPF mudou, e mudou para dizer o seguinte, a autoridade que emitia o MPF era a autoridade outorgante. Isso quer dizer que é uma autoridade que manda outra autoridade cumprir aquela ordem. Não existe isso, porque a autoridade não manda em autoridade, a autoridade manda em servidor. Então isso mudou. E hoje, no MPF, não é mais autoridade outorgante, é autoridade emitente. E mudou também porque o auditor fiscal não fiscaliza mais em nome do órgão da Receita Federal. Tirou-se isso do mandado de procedimento fiscal. Isso é muita coisa? Ainda não, mas aponta um caminho que até hoje ninguém conseguiu apontar. Nós conseguimos, por exemplo, na LOF, encaminhada pela própria administração da Receita Federal, que fosse reconhecido o auditor fiscal como a autoridade administrativa da Receita Federal. Conseguimos que outros avanços, enfim, o reconhecimento do auditor fiscal como autoridade administrativa, e fomos trabalhar nos cursos de formação. Porque nós vimos e nós sabemos que lá, desde o curso de formação, é feita a cabeça do auditor fiscal, para que ele não se sinta uma autoridade. Vocês fizeram curso de formação, e alguns devem se lembrar, que chegava-se ao ponto de dizer para não usar a carteira funcional, que a carteira funcional era perigosa e que você podia até ser preso se você usasse a carteira funcional. Então era para se sentir mesmo rebaixado. E nós fomos, então,
aos cursos de formação e fizemos um programa, um projeto chamado Formação da Autoridade Fiscal. E colocamos a posição de que, contradizendo o discurso da falta de autoridade, por um discurso dizendo vocês são autoridade. Né? Mas, vocês todos devem se lembrar que quando vocês tomaram posse na Receita Federal, vocês não tiveram uma cerimônia de posse. Vocês simplesmente ganhavam um aperto de mão quando ganhavam e iam tomar posse em algum lugar pelo Brasil afora. Nós fizemos a Receita Federal, o subsecretário da Receita foi na posse dos auditores em Brasília, o secretário da Receita mandou uma mensagem e nós queremos mais. Nós não queremos apenas isso. Nós queremos que o próprio ministro da Fazenda vá na posse dos auditores fiscais, assim como os delegados da Polícia Federal, a posse é dada no mínimo pelo diretor-geral da Polícia Federal, e lá na AGU é dada pelo ministro-chefe da AGU. Então, a verdade, meus amigos, é questão de estudos técnicos. Né? A tabela do imposto de renda, ela só foi alterada porque apareceu em todas as primeiras páginas de todos os jornais do país o estudo técnico do Sindifisco Nacional, e isso ficou durante 3 meses no noticiário, dizendo que havia um estudo técnico do Sindifisco Nacional que propugnava a correção da tabela do imposto de renda que estava defasada. 1 minuto. E foi por isso, e apenas por isso, que foi corrigida a tabela do imposto de renda, por um trabalho do nosso sindicato. Então, aproveitando esses 50 segundos que me restam, eu quero dizer o seguinte: essa chapa é de continuidade, sim. É de continuidade de um trabalho que está dando certo e de um trabalho que ninguém havia feito até agora. Era só reclamação, lamentação e lamúria. E quem ficou, tanto na administração do sindicato como na administração da Receita, ao longo desse tempo todo não fez nada. E nós podemos dizer agora, estamos começando a sair da trincheira e avançar em direção a bons resultados, ao reconhecimento da autoridade do auditor. Esse é o nosso trabalho. E é por isso que eu fico com a maior tranquilidade para dizer, vamos continuar esse trabalho nessa mesma direção, porque essa direção que está apontada é a melhor para o nosso sindicato, para a nossa categoria. Obrigado. Agora a gente vai para o segundo bloco de perguntas de candidato para candidato. Eu esqueci de colocar. Então, lembrando que os tempos são 1 minuto para pergunta, candidatos, resposta de até 4 minutos, réplica 2 minutos e tréplica 1 minuto. Devem seguir também à risca esse tempo estipulado. Então, vamos dar início com o candidato A, Marcelo Lettieri, perguntando ao candidato B, Pedro Delarry. 1 minuto para a resposta, para a pergunta. Pedro, boa noite. Você tem falado aí das suas realizações à frente do Sindifisco Nacional. No seu vídeo inicial de apresentação de campanha, você fala que derrubou a MP 507, como você falou na sua fala inicialmente agora, também negociou as novas carteiras funcionais, Você diz lá que colocou a LOF para fora da Receita Federal e tem trabalhado aí para mudanças no MPF e na área de estudos a criação do CETAP e CAP. Gostaria que você falasse um pouco mais como foi as estratégias adotadas em relação a essas realizações e se você está satisfeito com ela, como as grandes realizações da sua gestão no Sindifisco Nacional. Olha, de fato, Pode ir. De fato, Marcelo, nós fizemos, ao longo desses 2 anos, um duro trabalho de recuperação da autoridade, do prestígio do auditor fiscal. Em relação a esse projeto, por exemplo, o CETAP-CAP, que é um centro de estudos tributários, aduaneiros e previdenciários que foi criado, primeiro na presença de 15 senadores, depois quando nós lançamos na Câmara com 60 deputados, e os deputados, eles, inclusive, até hoje nos parabenizam, recebo hoje, até hoje, mensagens dos deputados nos parabenizando por essa iniciativa. Inclusive, um deputado, o deputado Policarpo, nos pediu um estudo,
né? Nós enviamos para ele sobre reforma tributária. Ele leu o estudo na tribuna da Câmara e referenciou o Sindifisco Nacional da tribuna e depois me ligou dizendo, olha, muito obrigado por tudo isso que vocês mandaram para mim, eu li o discurso e quero me colocar à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês queiram. Isso significa que nós estamos não só entregando os nossos estudos para a sociedade, através dos nossos deputados, né, a nossa expertise, o nosso conhecimento, como também ganhando um aliado lá na frente, quando nós formos tratar das questões corporativas. Em relação à MP 507, nós obtivemos, sim, a revelia da própria presidente da República, que havia mandado manter a MP 507, nós conseguimos derrubá-la no Senado. Em relação ao trabalho parlamentar, nós pegamos PECs aí que estavam na lixeira, né, como a PEC 555, que estava arquivada na última gestão de vocês, né, nós pegamos ela arquivada, desarquivamos e colocamos na comissão especial aprovada e pronta para ir ao plenário. Mesma coisa a PEC 36, mesma coisa a PEC 270, da aposentadoria por invalidez, mesma coisa a PEC 210, que dá anuênios para auditores e auditores fiscais, assim como a juízes e procuradores, que antes só estavam juízes e procuradores. Então, de fato, nós fizemos muita coisa nessa gestão. Na gestão anterior, aí vamos colocar subsídio, fim do fosso, a paridade para todo mundo, né, o maior patamar do Poder Executivo para os auditores fiscais, que, como eu disse, ganhavam 70% do que ganhavam os delegados da Receita Federal. Então, nós fizemos, sim, fizemos muita coisa em todas as áreas, na área de estudos técnicos, como eu já lembrei aqui, não ficou só na questão da correção da tabela do imposto de renda, desoneração da folha, repatriação de capitais, nós angariamos apoio e respeitabilidade para a nossa entidade. Coisa que, quando nós assumimos, nós pegamos o Unafisco lá atrás, depois da gestão do Unafisco de todos, né, ao qual o Marcelo pertence, nós pegamos ele, o sindicato era chamado e conhecido como a entidade do contra, né, e nós tivemos que passar um bom tempo para dizer que a nossa entidade não era o sindicato do contra. Mas a sua pergunta é se nós estamos satisfeitos. Não, não estamos satisfeitos, acho que tem muita coisa ainda por fazer, né? Tem muita coisa que a gente não conseguiu vencer e tem muita coisa pelas quais a gente vai lutar para vencer. Né? Não estamos satisfeitos de forma nenhuma, senão não estaríamos nos candidatando para continuar. Agora, é preciso reconhecer todo um trabalho que já foi feito e que obteve, de forma inédita, conquistas que até hoje não foram adquiridas pelos auditores fiscais, porque a estratégia de atuação era falha, era errada e fracassou. Esgotado, candidato. 2 minutos para a réplica. Bem, o Pedro fala das realizações, mas também tenta tergiversar um pouco em relação a algumas classificações, né, insistindo na velha colocação do grupo tal e de Unafisco de todos e etc. Eu quero dizer que eu nunca participei de nenhuma gestão anterior do sindicato, né? Sou do grupo Transparência e Ação. Esse é o grupo a que pertenço. Não sei se há algum trauma aí em relação ao passado, né? Não sei se estão falando da chapa passada Construção Sindical, né? Tem 7 pessoas, eu acho que isso é renovação. Tem 7 pessoas só da chapa lá que foi oposição à sua candidatura nessa chapa de 35. Isso é renovação. Mas eu queria pegar os pontos específicos que o Pedro colocou como as grandes realizações do Sindifisco no seu vídeo de apresentação. Derrubou a MP 507. Nós, o sindicato, derrubamos a MP 507. Eu acho sim que fomos nós, sindicato, fomos nós, categorias, iniciamos essa discussão lá e fortalecida no CONAF. Mas logo depois veio a portaria do acesso imotivado, a 2344, uma coisa caótica, né, draconiana, muito pior do que vinha na previsão da MP 507, depende apenas de uma negociação com o secretário da Receita Federal e nós não conseguimos nada. Eu espero também que o Pedro não se surpreenda, ele falou muito que anda surpreendido com, não estamos no Plano Nacional de Fronteiras, não estamos submetidos à autoridade aeroportuária. Não sei se ele está sabendo que a questão das carteiras funcionais, né, saiu uma nota técnica número 29 da COGEP dizendo o seguinte:
O conjunto de identificação é composto de uma cédula de identidade funcional e um distintivo para cada auditor e analista, dentro de um porta-documento de couro. Os servidores ativos que ocupam o DAS de titular de unidade receberão outro distintivo do cargo comissionado que deverá ser repassado futuramente ao sucessor, diferenciando nessa carteira funcional quem é administração e quem é autoridade. E a cédula de identidade Tempo funcional encerrado, candidato. não é numerada e não vale Tempo como encerrado, identidade civil. candidato. 1 minuto para a tréplica. Bom, em relação a essa questão que você falou por último, né, do DAS, né, da carteira funcional do DAS, isso me lembra uma vez que eu fui falar na sua gestão da administração da Receita Federal, e aí eu acredito que você assuma que era dessa gestão também, porque já que não assumiu que era do grupo, quando era vice-presidente da DS Ceará, representando o grupo, e todo mundo sabe disso, é que a identidade funcional, ela não era defendida pela gestão a qual você pertenceu, né? Eu conversei com a secretária na ocasião e ela falou que auditor fiscal não precisa de identidade funcional. E a questão da identidade funcional dos administradores foi especialmente para atender aqueles administradores que são aposentados, 10 segundos. como, por exemplo, das delegacias de julgamento e outros cargos da alta administração da Receita, e que voltam a desempenhar as funções, mas não têm a Tempo carteira encerrado, funcional. candidato. Agora o candidato B, candidato Pedro Delarry, pergunta ao candidato A, Marcelo Lettieri, 1 minuto para o questionamento. Marcelo, vamos continuar nessa mesma questão que você colocou da MP 507. O sindicato tem realizado um trabalho de qualidade na nossa atuação parlamentar, com a realização de diversas oficinas de trabalho parlamentar, também outra iniciativa da nossa gestão. Como você avalia, por exemplo, a atuação do sindicato na derrubada da MP 507, do acesso imotivado, pelo Congresso Nacional? 4 minutos para a resposta. Bem, voltando então à questão da MP 507, né? Foi um trabalho conjunto, não foi um trabalho de uma direção nacional, a derrubada da MP 507. Estava dentro de uma conjuntura em que havia outros interesses também para a derrubada da MP 507, e nós, categoria, no CONAF, né, aproveitamos uma análise de conjuntura e conseguimos, contrariamente aos encaminhamentos da direção nacional, para aquilo, pautar a MP 507 na análise de conjuntura para colocarmos, junto lá com a questão da campanha salarial, a importância de derrubarmos a MP 507 imediatamente. Foi um trabalho coletivo da categoria e mesmo, né, sem o apoio total da direção nacional naquele momento, lá no Congresso, nós conseguimos fazer uma mobilização da categoria no Congresso e aprovar um seminário que saiu como proposta da Delegacia Sindical de Salvador, como oposição, para que a gente fizesse aquele seminário no dia 15 e que foi fundamental para a derrubada da MP 507. Mas eu quero aproveitar esse tempo, porque você fez uma colocação de que eu teria sido de uma certa gestão, ou a minha gestão na administração da Receita Federal, e eu sei que isso tem sido colocado em vários momentos. Acho que estive, sim, tenho muito orgulho de ter estado numa gestão que tentou, de todos os modos, mesmo sendo atacado pelo Sindicato dos Analistas, sem apoio nenhum do Sindicato dos Auditores, seja o UNAFISC, o FENAFISP, tentou, sim, ao contrário do que você colocou aqui, tentou sim fazer uma limpeza do lixo normativo. Você falou em melhorias do MPF. Nós deixamos lá, aquela administração da Receita Federal, deixou um decreto pronto, acabando com o MPF, um decreto que trata apenas da requisição financeira, e esse decreto está na mesa do secretário executivo, e o Pedro aqui num seminário lá em Fortaleza, se não me engano, em abril de 2010, diz que o MPF estava com os dias contados para acabar, que ele tinha informação que aquele decreto provavelmente iria seguir, não seguiu, e nós continuamos aí de novo fazendo emendas, ajustes finos, né, e considerando isso como avanço. Eu acho que a gente tem que acabar com essa questão do MPF de uma vez por todas. Em relação à LOF também, que você acabou não respondendo quando eu fiz a pergunta das suas realizações. Você coloca aqui como grande realização, nós colocamos a LOF para fora da Receita Federal, né? Essa grande realização não levou em consideração os perigosos dispositivos na LOF que estão nessa LOF que está fora da Receita Federal.
entre eles o compartilhamento das nossas atribuições. O colega aqui que é diretor jurídico, candidato a diretor jurídico da Chapa 3, o Braz, fez uma proposta na plenária de campanha salarial para a gente voltar a discutir essa questão, retirar esse item da nossa LOF, que está fora da Receita Federal. Mas quem disse que a gente não pode, embora ele esteja fora, pressionar a administração da Receita Federal para fazer as modificações naquilo que é de interesse dos auditores e que fragiliza as nossas atribuições. No entanto, naquela plenária, a direção nacional encaminhou contrariamente a retirada do artigo 20, lá, da modificação do artigo 20 para retirar o compartilhamento das nossas atribuições. Nós vencemos na plenária, né, e foi encaminhado para a categoria apenas com encaminhamento contrário novamente da direção nacional, e aí na Assembleia foi retirado isso de discussão. Então eu acho que é isso que a gente deve voltar a fazer quando for discutir efetividade de trabalho parlamentar, efetividade das nossas ações. Não há como eu disse, não há essa dicotomia entre negocia ou não negocia, negocia ou vai para o rompimento. Negocia-se sempre, mas negocia-se avanços indiscutíveis. Não há essa ideia. O Pedro nega a história da nossa categoria dos últimos 20 anos, que enfrentamos um período de quase 15 anos. Tempo esgotado, candidato. 2 minutos para a réplica. Bom, Marcelo, você não respondeu a minha pergunta, que era sobre a avaliação da atuação do sindicato na derrubada da MP 507 pelo Congresso Nacional. Mas eu sei que você tem falado que isso foi muito importante, mas restou a portaria, né, 2344, que mantém a questão do acesso imotivado da seguinte forma: acessar imotivadamente sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que contém informações protegidas do sigilo fiscal. Aí eu fui negociar isso na Receita e me falaram, não, mas aí a gente tem que mudar o decreto. Falei, que decreto? O decreto 3724, de 10 de janeiro de 2001, portanto, da gestão Unafiche de Todos, ainda da primeira gestão Unafiche de Todos, que diz lá o decreto que é também acessar imotivadamente sistemas informatizados da Receita Federal, arquivados em documentos ou autos de processo que contêm informações protegidas do sigilo fiscal. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa que está na portaria, só que existe desde 2001 e foi escondido da categoria que esse decreto existe desde 2001 e fala de acesso imotivado. E não foi tratado nem pela gestão a qual você é afiliado, né, do sindicato, da oposição sindical, e nem pela administração da qual você fez parte, que poderia, sim, tranquilamente, falar sobre esse decreto. 30 segundos. Mas tem também uma questão que é a que mais me espanta, é que numa lista de discussão, contraponto à FRB, da opinião unificada, Blogspot, está lá escrito que está em discussão, você falou, está em discussão nesse momento a MP 507. Até agora só está ficando na MP aquilo que nos atinge. Tudo indica que vai ser aprovada hoje, na Câmara. Precisamos definir uma tática de responsabilização da atual DEM por este novo ataque às nossas atribuições. Então, você estava mais preocupado com a tática de responsabilização do que com os interesses da categoria. Candidato. 1 minuto para a tréplica. Em relação ao decreto que ele está de novo, né, resgatando falsos precedentes no passado, né, para justificar problemas no futuro, o decreto de 2001, de um grupo que ele fala que estava na gestão, na ficha de todo, o grupo não faz decreto, o decreto era de uma era everardiana, né, e vários grupos, né, inclusive o Pedro, no sindicato Unafisco lá, atacaram essa era everardiana desde 95 até 2007, 2008, julho de 2008, uma era de retirada de direitos, e estava lá o decreto do acesso imotivado. Então, não tem nenhuma relação com o fato agora de nós termos uma portaria, apenas repetindo o mesmo decreto. Nós vamos atuar em cima dessa portaria ou não vamos atuar? Qual é o tipo de negociação que nós vamos fazer com a administração da Receita Federal em relação específica a esse decreto de acesso imotivado que está sendo implementado? Os auditores da fiscalização agora, se quiserem imprimir, tem que justificar. Tempo encerrado. Como há a ausência do deputado C, novas regras foram assinadas pelas coordenações, então nós voltamos
Candidato B novamente pergunta ao candidato A. Não? Para quem que é? Para o Letieri também? Para o Letieri? Então, vamos voltar. Eu peço silêncio, que as manifestações, se forem para o candidato da chapa, tudo bem, mas se for atrapalhar a fala do outro candidato, eu volto o tempo. Então, candidato B, Pedro Delarry, questiona novamente o candidato Marcelo Letieri. 1 minuto para a pergunta. Marcelo, os temas tão recorrentes. Você falou de LOF, eu também vou falar de LOF. Na minuta da LOF, enviada ao Ministério da Fazenda, pela Secretaria da Receita, consta a exclusividade de todos os cargos de natureza finalística da Receita Federal do Brasil para os auditores fiscais, exceto, na minuta da LOF, da administração, o de secretário da Receita Federal. Você defende e irá trabalhar para que o cargo de secretário seja também privativo de auditor? 4 minutos para a resposta. Bem, a resposta é tão óbvia, né? Nós tanto defendemos isso, né, que a lista tríplice foi uma conquista, se você quer nomear gestões anteriores, que começou nessa gestão de Unafisco de todos, né? E os 3 colegas mais votados nessa lista tríplice, né, o Dão Real, o Henrique Jorge Freitas e o Luiz Sérgio Soares, aceitaram esse desafio de renovar o nosso grupo e fazer parte da chapa Transparência e Ação da Chapa 2, porque acreditam realmente na lista tríplice. A lista tríplice é mais do que fazer apenas aquele processo, é um processo de retomada do poder do auditor fiscal na Receita Federal. É isso a lista tríplice, né? A colocação, qualquer que seja, de não defesa da lista tríplice por esse grupo, pode vir de onde vier, a gente tem uma defesa pesada em relação a isso. Isso surgiu num CONAF, né, num CONAF de 2000, em que foi colocada uma tese, inclusive, de um companheiro lá do Ceará, e a partir dali é que a gente fez toda a movimentação de defesa de lista tríplice, de necessidade de o cargo de auditor fiscal da Receita Federal ser ocupado por um auditor fiscal da Receita Federal. Mas eu já me antecipo, porque eu sei por que você faz essa colocação. Eu sei que você deve ter aí uma matéria, que houve uma discussão na época, que eu era da administração da gestão da Lina, né? E naquela matéria saiu uma colocação de um jornalista dizendo que nós lá da administração da Lina estávamos defendendo outros nomes para a Receita Federal. Quem trabalha com a imprensa sabe que quem acredita em tudo que lê, é melhor não ler, né? Então, esse grupo sempre defendeu a lista tríplice e eu, na chapa Transparência e Ação, vou trabalhar efetivamente pela construção de uma lista tríplice. E, ao sermos eleitos, daremos oportunidades a novos colegas participarem e serem eleitos nessa lista tríplice, já que, no nosso sindicato, o estatuto não permite que os colegas que estejam na direção sindical sejam eleitos, né, para assumir o cargo de secretário da Receita Federal, e aí sim nós vamos promover uma nova, né, e uma renovação na discussão da lista tríplice. Eu quero aproveitar também, você insiste em falar que a gente foi da gestão A e o grupo A e o grupo B, né, quando na realidade a gente esquece que nós somos auditores fiscal da Receita Federal. É isso que nós somos. Podemos ocupar cargos na administração da Receita Federal, até acho que devemos, e podemos ocupar cargo no sindicato. Não há nenhum problema em relação a isso. O importante é manter a coerência. E esses colegas que estão aqui, que participaram da administração da Receita Federal e hoje estão no sindicato, também quando entraram na administração da Receita Federal, foram atacados como sindicalistas. Foi um ataque sem precedentes. O Sindireceita fazia uma matéria diária no Bom Dia Brasil e em Brasília, atacando a administração da Lina Vieira. Por que será que eles faziam isso? Porque naquele momento estava sendo feita uma discussão com auditores fiscais, uma portaria que a secretária da Receita Federal colocou com auditores de toda a base, discutindo todo o fim do lixo normativo. E aí, se a gente quiser falar de administração, que não é o meu objetivo é falar dos problemas reais que o nosso sindicato enfrenta, e enfrenta hoje, né? São problemas que se acumulam. Mas me obrigo a falar, nós mexemos na instrução normativa da malha fiscal, retomando a atribuição do auditor fiscal de decidir. A instrução normativa do despacho aduaneiro, aquela velha instrução normativa que
foi utilizada em 98 para acabar com a greve, né, também foi revogada por essa administração da Receita Federal. A revogação da portaria 702, que tinha aquelas excepcionalidades no despacho aduaneiro. A portaria do próprio regimento interno da Receita Federal, que estava sendo feita uma discussão... Tempo encerrado, candidato. Réplica, 2 minutos. Vou botar o óculos aqui, porque eu já não enxergo tão bem. Realmente, essa matéria mesmo, publicada no Estadão, em 4 de agosto de 2009, Receita busca fora sucessor de Lina. E a matéria diz que 3 superintendentes sugeriram ao ministro da Fazenda... candidato, silêncio, por favor. Vamos lá. Sugeriram ao ministro da Fazenda um nome de fora da Receita Federal para ocupar o cargo de auditor fiscal. E esses 3 superintendentes são Eugênio Celso, Dão Pereira dos Santos e Luiz Sérgio Fonseca Soares. Os 2 últimos estão na sua chapa. E aí diz lá, aspas, né? Para Marcelo Lettieri, coordenador-geral de Estudos, Previsão, Análise da Receita Federal, a escolha de Nogueira Batista, de Pockmann, ou de qualquer outro com nome com a mesma estatura, engrandeceria a Receita. Ajudaria a pensar a tributação dentro de um projeto econômico de desenvolvimento que vai além da arrecadação. Então, realmente, me estranha, né, mas não tanto, que a lista tríplice, nesse momento, tenha sido esquecida. E que os representantes da Chapa 2, 2 superintendentes, um coordenador, tenham dito para o Estadão, e não houve desmentido. É muito fácil você dizer uma coisa e depois dizer que não disse, mas sem apresentar um desmentido que você tenha feito ao jornal, dizendo que nós temos que ter na Receita Federal alguém de fora da Receita para que nós possamos ter justiça fiscal e falar sobre a arrecadação. Então, é isso a grande diferença entre a Chapa 1 e a Chapa 2. Nós somos corporativistas e nós vamos defender a Receita Federal e o que a categoria já decidiu, que o cargo de auditor fiscal, o cargo de secretário da Receita Federal tem que ser privativo de auditor fiscal. Candidato. Em nenhum momento nós vamos abrir mão disso. Candidato. 1 minuto para a tréplica. Bem, como eu disse, né, eu já sabia que a matéria vinha por aí, mas eu acho que o que a gente precisa retomar naquele momento é que a secretária da Receita Federal era uma auditora fiscal da Receita Federal, né, uma auditora fiscal da Receita Federal que entendia que o mais importante era a defesa do cargo de auditor fiscal da Receita Federal, tá certo? E, embora sendo atacado por aqueles que perderam o poder de 13 anos e meio na Receita Federal, embora sendo atacado pelo Síndico de Receita, não teve apoio nenhum, embora auditora fiscal da Receita Federal, apoio nenhum do nosso sindicato na época, o Unafisco, e nem da federação da FENAFISP. Então, é isso, se a gente realmente queria manter o auditor fiscal da Receita Federal e defender isso, deveríamos aproveitar uma auditora fiscal da Receita Federal que tinha consciência da importância do cargo de auditor. Tanto tinha consciência da importância do cargo de auditor, que na nota lá que falou com a Petrobras numa crise criada, dizia que todos os procedimentos de fiscalização são tratados em rito próprio, conduzidos por autoridade competente, o auditor fiscal. Candidato A, Marcelo Lettieri, pergunta ao candidato B, Pedro Delarry. 1 minuto para a pergunta. Pedro, hoje pela manhã, na sua exposição aqui, você falou de quantas vezes o sindicato e a Receita Federal, a instituição, foi surpreendida, né, com retirada de nossas atribuições. Fomos surpreendidos aí com o Plano Nacional de Fronteiras, fomos surpreendidos, mais uma vez, com a questão da autoridade aeroportuária, embora já estava sendo discutida há muito tempo, e fomos surpreendidos na época com a MP 507, embora o ministro tivesse dito que iria criar mecanismo de controle para a atuação do fisco, dos auditores fiscais. E agora nós fomos surpreendidos novamente com a questão da suspensão do porte de arma. Eu quero que você comente um pouco essa questão do porte de arma e dizer se realmente a direção nacional foi mais uma vez surpreendida com essa restrição, né, do direito de atuação do auditor fiscal. 4 minutos. Bom, em relação à questão do Plano Estratégico de Fronteiras
e a questão da autoridade aeroportuária, o plano estratégico de fronteiras, ele foi, de fato, feito no momento para responder à opinião pública, o que não significa, foram aquelas matérias lá da TV Globo, o que não significa que nós não tenhamos tomado atitudes para combater e incluir a Receita Federal no plano estratégico de fronteiras. Tanto é que eu soube, o Maurício me falou, que o secretário, candidato a secretário-geral da sua chapa, queria tirar da plataforma, né, da chapa 2, a referência ao plano estratégico de fronteiras, porque não fazia mais sentido, porque nós já tínhamos conseguido incluir a Receita Federal no plano estratégico de fronteiras. Então, vocês mesmos reconhecem que o nosso trabalho deu frutos e deu resultado. Aí você também tem prometido que vai implementar o adicional de fronteiras para os nossos colegas que estão na fronteira. E aí isso também deve sair da sua plataforma, porque também já foi prometido para nós o adicional de fronteira que nós negociamos e nós conseguimos, né, e vai ser implementado, e já foi inclusive declarado pelo próprio secretário executivo do Ministério da Fazenda. Em relação à autoridade aeroportuária, é uma questão que a presidente Dilma colocou bem claro, que na visão dela não fere atribuições do órgão, nem dos auditores fiscais, e nem a precedência. A questão dela é gerencial, e nós vamos fazer gestões políticas, mas já sabemos que dificilmente haverá uma mudança de opinião do governo, já que ele está mais interessado em se preparar os aeroportos para a Copa do Mundo do que em respeitar atribuições constitucionais da Receita Federal e dos auditores. Então, por isso, nós estamos preparando uma ação judicial, o que não significa que nós não vamos ao Congresso Nacional fazer essa discussão junto com aqueles deputados lá do CETAP-CAP, que nós temos auxiliado nas questões relativas à justiça fiscal, à desoneração da folha, à repatriação de capitais e tudo isso que nos deu respeitabilidade na Câmara, para nós agora chegarmos e falar para eles, olha, agora vocês nos ajudem nessa questão da autoridade aeroportuária, porque inclusive é de interesse público que a precedência da Receita Federal e dos auditores fiscais seja respeitada. Em relação à questão do porte de arma, que foi a pergunta, né? Em relação à questão do porte de arma, nós temos um boletim, né, em que é de 4 de março de 2009, em que nós levamos a discussão para a secretária, então secretária, que falou com todas as letras para nós que não achava importante, isso não é uma coisa só de uma secretária ou de um secretário, não. A cada secretário que vem ou que vai, né, a opinião muda sobre essa questão do porte de arma. Não era prioridade para aquela gestão a questão do porte de arma. Levamos isso para ela, ela falou que ia cuidar do assunto, e alguns meses depois, que ela falou, todos de acordo, vamos cuidar desse assunto e tal, alguns meses depois veio o decreto que nós perdemos também o porte ostensivo de arma. Então, essa é uma questão que nós vamos trabalhar, inclusive vai sair uma medida provisória reestabelecendo o porte para os auditores, isso já tem também uma garantia de parte do governo, mas a questão é que a cada gestão de A, de B ou de C, essa questão do porte de arma acaba sendo colocado em relevo ou sendo tirado de qualquer relevância conforme o administrador de plantão. 2 minutos para a réplica. Bem, novamente o Pedro foge da questão objetiva e tenta colocar ou a administração lá não fez alguma coisa, ou a gestão tal não fez a coisa. A minha pergunta é em relação à suspensão agora, que aconteceu agora, do porte de arma, se ele foi surpreendido por isso, né? E o que ele está fazendo em relação a isso, a situação agora do porte de arma. Eu tive informações, porque a gente viu que isso surgiu lá no Rio Grande do Norte, fui conversar com o presidente da delegacia sindical do Rio Grande do Norte, ele disse que essa questão já estava posta já há algum tempo, foi colocado no CDS, a preocupação dos colegas do Rio Grande do Norte de que o porte de arma estava ameaçado, porque um delegado da Polícia Federal estava questionando, como colocou depois o procurador do Ministério Público, e que a gente deveria tomar alguma atitude em relação a isso.
pois isso foi levado para o CDS, no CDS isso foi colocado para discutir lá naquela comissão que estava tratando para a questão do porte de arma, mas a Delegacia Sindical do Rio Grande do Norte solicitou à direção nacional que atuasse junto à administração da Receita Federal sobre essa ameaça de perda do porte de arma. E a informação que veio da administração da Receita Federal é que isso era uma situação particular, era um caso isolado que a gente não deveria se preocupar com isso. Pois bem, exatamente a partir desse caso isolado que nós, sindicato e a direção nacional, não tomou o cuidado de observar e tratar de forma atenta, até porque, mesmo sendo um caso isolado, os colegas daquela localidade iriam sofrer isoladamente a questão. 30 segundos. Então, eu acho que a minha pergunta é, fomos surpreendidos mais uma vez? Não, nesse caso não foi surpresa. Uma delegacia sindical já colocou abertamente a questão do porte de arma. E agora nós estamos com uma situação esdrúxula. Temos uma carteira funcional que não vai valer como identidade civil, está nessa nota COGEP, não é numerada e tem lá um porte de arma fictício. Eu não sei que poderes nós vamos ter com essa carteira funcional. 1 minuto. Só um minutinho, candidatos. Agora sim, 1 minuto para a tréplica. De fato, nós não fomos surpreendidos, tanto é que nós imediatamente começamos a negociar com a Receita Federal uma medida provisória deixando clara qual é a questão, a prerrogativa dos auditores em relação ao porte de arma. E essa medida provisória já passou essa minuta, já passou pelo Ministério da Fazenda, está no Ministério da Justiça, com quem nós vamos conversar, e está muito bem encaminhada dentro da Casa Civil, para que a gente retorne uma medida provisória com o porte de arma integral para os auditores fiscais. Então, fomos surpreendidos? Não. E tomamos atitudes que é a provisão de uma medida provisória para resolver esse problema ao qual você se referiu. Então, não fomos surpreendidos, sabemos de todo o problema e atuamos o tempo todo para resolvê-la como sempre fizemos. Agora a gente vai a um breve intervalo de 5 minutos para que as pessoas que queiram colocar suas perguntas nas urnas o façam agora. Aqui, eu vou colocar em frente ao nome do candidato para ficar mais fácil. Quatro minutos para a resposta e 1 minuto para o comentário. Aumentou? Desculpa, 2 minutos. Que a regra anterior era 1 minutinho. Era 2 em 1. Isso, vamos lá. Lettieri, qual é a posição em relação à LOF? É isso? Isso mesmo. 4 minutos, por favor. Posição muito clara e objetiva, que é uma posição da categoria dos auditores fiscais da Receita Federal. Nós queremos uma lei orgânica do fisco que fortaleça a categoria. Essa é a nossa proposta, sempre foi essa proposta, nós nunca fugimos a esse debate e trabalhamos intensamente em conjunto com a direção nacional, com as nossas delegacias sindicais, para construir no seio da categoria a LOF, que desejamos, a LOF que os auditores fiscais da Receita Federal merecem. Durante esse processo todo de construção da LOF, nós começamos também a discussão dentro da administração da Receita Federal, daquela LOF que é a LOF que nos interessa, e era a LOF aprovada pela categoria. A administração começou a colocar um problema relacionado a tempo, a prazo, que deveria correr, que deveríamos jogar mais rapidamente para fora da Receita Federal, a lei orgânica do fisco, porque tinha um prazo previsto na lei da fusão dos fiscos, e precisávamos respeitar esse prazo. Por conta dessa discussão, fomos atropelados e saiu da Receita Federal, saiu do âmbito da Receita Federal, uma lei orgânica do fisco que efetivamente ataca pontos primordiais e contra os quais a gente vem denunciando há muito tempo. A questão do artigo 20, em que há o compartilhamento das nossas atribuições com o órgão, é inaceitável.
O fato de ter saído da Receita Federal com esse formato e com esse dispositivo é sim uma derrota do nosso sindicato e a gente deve discutir, rediscutir e aceitar discutir isso. Jogar simplesmente a LOF para fora da Receita Federal, da forma como a Receita Federal quis, não é a solução. Temos outros pontos também que são extremamente problemáticos e que foram discutidos, né, nos mais de 2 anos de construção da LOF dessa categoria. Né? Temos o ponto da autonomia, que mais uma vez aparece ameaçando o cargo de autoridade dos auditores fiscais da Receita Federal. Temos a previsão da autonomia financeira, administrativa e etc, 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 que nós sabemos o que isso significa, o que está por trás dessa aparente boa autonomia. Não é a autonomia do auditor fiscal na aplicação da lei, é a autonomia da administração em relação ao Ministério da Fazenda, que vem acompanhado nos modelos de administração tributária da autarquização, da retirada de direitos, da concentração de poderes no órgão. Nós, da Chapa 2, Transparência e Ação, na Direção Nacional, vamos trabalhar efetivamente em todas as fases para a aprovação da Lei Orgânica do Fisco. Se ela está na Secretaria Executiva, façamos sim a discussão na Secretaria Executiva, concordando com os pontos que nós conseguimos aprovar e que estão de acordo com os nossos pleitos, mas também discutindo com o atual secretário da Receita Federal, que é outro e não aquele que encaminhou a Lei Orgânica do Fisco para a Secretaria de Fazenda, rediscutindo e obrigando uma tomada de posição do secretário em relação àqueles pontos específicos com os quais a gente não concorda. Temos que trazer a responsabilidade do secretário da Receita Federal em relação àqueles pontos e aceitar sim, se o processo está na Secretaria Executiva ou vai ser encaminhado para a Casa Civil, que ele se reposicione, né, e coloque efetivamente na LOF, que está lá na Secretaria Executiva, que saiu da Receita Federal, os pontos que nós consideramos prejudiciais. Não é rediscutir a LOF, porque nós realmente já discutimos demais. A categoria já tem a sua LOF. Foi feito seminário, foi feita discussão quase 4 anos em relação à nossa LOF. No entanto, a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal, dizendo que estava limitada por um prazo que, na verdade, deixou de existir, encaminhou a LOF com pontos problemáticos. Candidato. 2 minutos para os comentários. Bom, ele falou em rediscussão. Depois você falou, não é rediscutir, mas você falou em rediscussão. Nós fomos agora no Ministério da Fazenda para tratar com o secretário executivo do encaminhamento da LOF. Sabe quem é que quer rediscutir a LOF? Os analistas tributários. Ele falou, olha, veio aqui um pessoal dos analistas tributários que querem rediscutir a LOF. E aí eu trouxe aqui uma relação, né, dos motivos pelos quais a chapa Transparência e Ação, na ficha de todos, construção sindical, sei lá o quê, para ser contra a LOF. Né? Primeiro, tem que ser plano de carreira. Depois, ficamos meses de reunião, sem reunião do grupo da LOF, quando na ficha de todos estava na DEM, né? Transparência e Ação estava na DEM. Na LOF estão os analistas, então a gente não pode ter a LOF. Só pode ser por lei complementar. Tem que ser rediscutida com o conjunto da categoria. Não é um momento político, inclusive fizeram um abaixo-assinado no CONAF de Foz do Iguaçu, que foi derrotado pelo plenário. Não andou. Agora o Marcelo soube que ele falou que tem perigo de perda de atribuições tinha na época perigo de perda de atribuições por causa do projeto de lei de transações. Por isso que não andou na gestão da qual ele fez parte da administração. Então, quer dizer, quer ser contra a LOF? Fala logo, eu sou contra a LOF. Agora, ficar inventando coisas, né, para dizer que não é isso, é aquilo, sou contra a LOF, que tem lá todos os cargos da Receita, são agora da administração, são de auditores, o auditor fiscal é autoridade administrativa, tem garantias e prerrogativas e tem a regulamentação da precedência constitucional, que está na Constituição, mas até hoje não foi regulamentada. Então, friso, os analistas estão querendo rediscutir a LOF e a chapa Transparência e Ação também. Candidato. Agora eu vou sortear a pergunta da plateia ao candidato Pedro de la Riva.
É do Roney. Roney. Pedro. Vou tentar. O Roney não está mais aqui? Então vem. Eu até entendo algumas palavras, mas tenho medo de trocá-las, né? Ele fala de terno, eu não sei se é terno mesmo, mas... Pedro, a Chapa 1, na sua atual gestão, fez uma política pautada no uso do terno, placa de mesa, PIN e etc. Nós somos bombardeados com propagandas, cadernos com cunho publicitário e a todo tempo com suplementos momentâneos no intuito de criar a categoria um êxtase de ganhos virtuais. Sentamos numa mesa de negociação e, de fato, não conseguimos avançar em uma proposta concreta. Entretanto, saímos desmoralizados como uma banana. De que forma você pretende unir de novo a categoria? Usando só os ternos e os pins? 4 minutos para a sua resposta. Rony, o que vocês não entenderam é que por que o terno, por que o PIN, né? Por que essa campanha que nós fizemos de placa na mesa? Para justamente nós tivemos que apelar para o corporativismo da categoria. Só um minutinho, candidato. Eu peço silêncio, por favor. Vou retomar o seu tempo. Pode ir. Nós tivemos que apelar para o corporativismo da categoria para que ela sentisse que tem autoridade. É claro que a autoridade não reside no PIN, não reside no PIN. É claro que ela não reside no terno. Agora, engraçado é que quando essas mesmas pessoas que hoje nos criticam por causa da questão do terno, quando vão para a administração, usam terno. Né? Usam terno e usam PIN. E não é o PIN do auditor, não. É o PIN da administração, é o PIN da Receita Federal. E quando se candidata a presidente do sindicato, usam terno. Né? Sem o PIN, diga-se de passagem, deveria usar o PIN, né? Mas então, a questão, a autoridade não reside, realmente não reside no terno, não reside no PIN, não reside na placa de mesa. Mas nós não podemos, era isso que a gente estava usando crachá, escrito servidor, e nem se importava mais. A gente se olhava no espelho e não via ali uma autoridade fiscal. Né? Vocês, todos aqui, não eram tratados como autoridades fiscais. E nós tivemos que apelar para o corporativismo para dizer, olha, não é possível que uma pessoa, para entrar dentro da própria casa, não possa usar a sua carteira funcional, porque diz que o que vale é o crachá. A questão é simbólica, se tem um símbolo da perda da autoridade do auditor, é o crachá. E se tem um símbolo do ganho da autoridade do auditor, é a carteira funcional. Que não é isso que torna o auditor super-homem, mas é apenas para dizer, olha, cara, você é uma autoridade, não se deixe menosprezar. Então foi isso que nós fizemos. Não é a questão do PIN, é a questão da valorização, da autoestima do auditor, e isso nós conseguimos levantar. Você vai em qualquer lugar do Brasil, antes você não sabia quem era auditor e quem era analista. Hoje você vai, tem lá a placa de mesa que identifica você como auditor fiscal. E, aliás, por incrível que pareça, diz que os administradores não compram a ideia de ser auditores. Você vai, todos os administradores, inclusive delegados, com placa de mesa, e escrito não é administrador, delegado, secretário, não, escrito auditor fiscal. E outra coisa, Rony, nós não fomos desmoralizados na campanha salarial, né, e nem estamos perdidos nessa campanha. Nós estamos nos articulando com as outras categorias para fazer uma campanha à altura da resposta que o governo merece. Entretanto, é preciso esclarecer que quando nós fizemos aquela greve em 2008, aquela greve que foi a maior greve da Receita Federal, que nós organizamos, nós tínhamos uma grande insatisfação na categoria, porque nós pegamos esse sindicato com auditor fiscal ganhando 13.500 e delegado da Polícia Federal ganhando
18 mil reais. Isso não foi na nossa gestão, isso foi uma coisa que nós consertamos, porque estava errada, porque a facção de vocês não soube tratar desse problema na medida em que deveria. 2 minutos. Facção não quer dizer crime. Facção é grupo, no dicionário. Ele não falou facção criminosa. Então não foi nenhum tipo de agressão. Facção é um grupo. Dois minutos. Pessoal, vamos retomar aí o nível, né, o alto nível do nosso debate. É importante aqui a gente discutir as questões que são prementes aí, envolve, na realidade, a desvalorização da categoria. O Pedro colocou aqui, né, que a questão de terno, PIN, placa foi para recuperar a autoestima da categoria. Eu acho que o Pedro precisa andar um pouco mais, além da dentro dos estados, e ir conversando com os colegas, porque a baixa autoestima que a gente percebe quando vai conversar com os colegas é generalizada. E ela não é decorrente de usar isso ou aquilo, ela é decorrente do tipo de trabalho que o auditor fiscal está passando a realizar. Hoje, nós passamos a maior parte do tempo fazendo controles de gestão, controles gerenciais, né? E passamos a maior parte do tempo obedecendo a metas absurdas. É isso que tira a dignidade do auditor fiscal, é isso que baixa a sua autoestima, apesar do salário que ele reconhece que talvez não esteja tão baixo. Como ele tem resgatado sempre a questão da administração, eu vou colocar aqui, no Correio Brasiliense, do dia 19 de janeiro de 2009, houve uma denúncia daquele grupo que estava perdendo o poder na Receita Federal, de que a Receita estava abandonada, porque a Lina Vieira suspendeu o planejamento central para as ações de fiscalização, sob o argumento velado de que os fiscais não precisam de diretrizes de Brasília para saber o que devem fazer. Sem metas a cumprir, os fiscais teriam afrouxado os nós da gravata. A gente estava naquele momento rediscutindo essa questão. E qual foi a posição do Pedro, né? O coordenador disse que os fiscais estão trabalhando normalmente. O auditor Pedro Delarry, atual presidente do Sindifisco, o Unafisco, tem suas dúvidas. Não dá para fazer uma avaliação mais acurada sem ver os números, mas se o volume de autuações caiu mesmo, isso é um forte indicativo de que a eficiência do trabalho está diminuindo. Então, naquele momento em que a gente mexia nas metas e queria realmente colocar no poder do auditor fiscal a decisão de como fiscalizar, nós não tivemos o apoio do sindicato. Trabalhar junto para a categoria é isso. Minha desculpas, eu achei que era 30 segundos, desculpa. Agora eu vou fazer o sorteio para a pergunta ao candidato Marcelo Lettieri. Tomara que essa eu consiga entender. O senhor propõe ações de legitimação social. Gostaria de saber alguns exemplos da legitimação social positivos, já que essa bandeira foi adotada pelo grupo Unafisco de todos, sem resultados práticos para a categoria. 4 minutos. É isso? O autor Alfonso Burg. Ok. Marcando. Pessoal, eu já falei aqui na minha fala inicial que é uma falsa dicotomia achar que a gente separa legitimação social das nossas reivindicações corporativas, né? Foi vendida essa ideia das baleias, quando, na verdade, quando se fala de legitimação social, a gente está falando de aproveitar o que a gente tem de melhor nessa categoria, que é a sua competência técnica na área tributária, a sua competência técnica na área previdenciária, a sua competência técnica na área aduaneira, para participar dos grandes debates junto à sociedade, como estratégia, inclusive, para dar legitimidade aos nossos pleitos. Citei o exemplo aqui da Polícia Federal, que faz isso muito bem. Ninguém fica dizendo que a Polícia Federal está cuidando das baleias. A Polícia Federal faz uma legitimação junto à sociedade naquilo que é de sua competência. O combate aos crimes, o combate à corrupção. Nós já tivemos esse papel junto à sociedade. Auditores fiscais da Receita Federal trabalharam no processo de impeachment
trabalharam na fiscalização que depois encaminhou até o processo de impeachment de um presidente da República. Aquilo é um trabalho de legitimação social dentro da sua área de competência. Hoje, nós estamos apequenados nessa discussão, nos escondemos da sociedade. Quando há um ataque à categoria de auditores, quando casos de corrupção envolvendo auditores fiscais vão para a mídia, há uma generalização e nós não temos mais espaço para partir em defesa dos auditores fiscais, porque nós não participamos mais dos debates que interessam à sociedade e que estão relacionadas à nossa categoria. E isso não é baleia. Eu digo que uma das discussões que eram feitas e que talvez seja hoje a maior baleia que a gente precisa defender é a Previdência Social Pública. A Previdência Social Pública está sob ataque constante e a nossa categoria tem uma expertise impressionante. Tá? Eu não consigo nem encontrar palavras. Colegas que inclusive participaram da discussão da construção da Seguridade Social na Constituição de 88. Não sei onde estão esses colegas. Acabaram-se os canais, né, em que esses colegas pudessem se manifestar. O Centro de Estudos, criado pela atual Direção Nacional, simplesmente pegou os estudos que estavam no sistema público lá no site e colocou para um acesso privilegiado com senha para deputados. Eu acho que a gente tem que fazer mais do que isso. Eu acho que é importante, a iniciativa é importante. Agora, a gente tem essa expertise da categoria de auditores fiscais, colegas fazendo estudos, precisamos, como sindicato, coordenar isso, coordenar esse trabalho. Eu queria falar também especificamente de uma situação envolvendo essa falta de legitimação social. Nós estamos no momento uma discussão importantíssima relacionada a fontes de financiamento para a saúde, a criação da CPMF, o retorno da CPMF, ou vamos tributar mais o cigarro. Nosso sindicato não tem sido convidado para nenhum desses debates, deixamos de ser referência nesses debates. A discussão mais recente do artigo lá do Warren Buffett, dizendo que teria que tributar mais os ricos, houve matéria de capa na Folha de São Paulo, matéria de capa no Estadão, caderno especial no Globo, debate na Globo News. O sindicato não foi chamado em nenhum momento para participar desses debates. E se nós não ocupamos esse espaço, outros ocupam. Então, é estratégia de sobrevivência como categoria, estratégia de, ao mostrar para a sociedade que nós participamos dos debates na área de nossa competência, nós temos condições de depois pleitear 90,25% do salário do ministro do STF. É isso que é legitimação social. E acabar com essa dicotomia. Porque se a gente se fechar numa ilha corporativa, nós não vamos mais ser reconhecidos. Candidato. Dois minutos. Eu queria, antes de mais nada, dizer que a Chapa 1 também é uma facção, viu? Facção quer dizer grupo. Né? Deve ter confundido com outro nome. Hein? Bom, correção da tabela do imposto de renda, já falei, foi feita porque o nosso grupo fez um estudo técnico que foi parar nas páginas de todos os jornais durante meses. Você está mal informado sobre os estudos técnicos. Os estudos estão na área aberta, não estão na área restrita, estão todos abertos. A questão da desoneração da folha, nós fizemos uma parceria com o IPEA e o DIEESE, fizemos um seminário, fizemos vários, mas o último seminário em São Paulo gerou matérias de mídia sobre a opinião do sindicato sobre desoneração no DCI Online, no Valor Econômico, no Jornal do Comércio do Rio, Gazeta do Povo, Diário do Comércio, portais G1 e Isto É Online. Então, a nossa opinião sobre desoneração foi parar nos grandes centros de mídia do país. Educação fiscal, fizemos uma parceria com a ESAF e realizamos várias oficinas para que os auditores fiscais façam a sua parte social na educação fiscal. No PL 1992, nós fomos convidados pelo IPEA para fazer parte de um seminário interno, que nem foi noticiado, porque eles não pediram para não noticiar, porque eles tinham uma determinação do governo de fazer um parecer sobre o PL 992. Sabe qual foi o único sindicato de serviço público convidado para ir nesse seminário? Foi o Sindifisco Nacional. O Sindifisco não tem liderança entre as categorias, mas tem a liderança, sim, das carreiras típicas de Estado. Nós temos a presidência do FONACAT. Na questão da Justiça Fiscal, o vice-ministro da Fazenda, secretário executivo, nos pediu para ir lá fazer uma exposição sobre a nossa posição de Justiça Fiscal para ele dentro do Ministério da Fazenda. Então, nós estamos muito bem entregues também nessa área de estudos técnicos na nossa gestão.
Agora eu vou sortear a última pergunta ao candidato Pedro Delarry. Essa está fácil. Pedro, é do Marcelo Calheiros, de Curitiba. Até que ano e mês o Sindifisco Nacional vai pagar mensalidades de 105 mil ao escritório Martorelli? E estes valores serão abatidos dos honorários que serão pagos ao mesmo escritório na época dos precatórios? 4 minutos. Bom, muito boa essa pergunta e nos dá a oportunidade de esclarecer alguma coisa. Nós pegamos o sindicato no processo de 28%, né, os números que nós temos é que nós gastávamos 700 e tantos mil reais de despesas administrativas, mais os honorários do advogado, quer dizer, cerca de 800 mil reais por ano, com a manutenção de uma estrutura absolutamente amadora, que tinha um escritório com 2 advogados, mas que só um trabalhava na ação, e um escritório, um escritório montado pelo próprio Sindifisco em Alagoas, né, que tinha também um advogado. Então, a nossa despesa era na faixa aí de uns 80, 90 mil reais por mês do Sindifisco, pagando esse escritório e a estrutura que o próprio Sindifisco montou, o Unafisco na época, montou para tocar essas ações. O resultado é que, lá em 2006, nós perdemos a primeira ação de 2,2, numa ação que estava correndo na Justiça do Rio Grande do Sul, quer dizer, uma ação que estava correndo em Brasília, mas do pessoal do Rio Grande do Sul, não era as ações do Sindifisco, do Unafisco, mas que nós acompanhávamos. E isso foi absolutamente ignorado, essa primeira derrota foi absolutamente ignorada, o sindicato não fez nada. Quando chegou em abril de 2007, essas ações começaram a permear as ações do próprio Unafisco. E nós começamos a perder sistematicamente. O mais grave é que ninguém fez nada. E mais grave ainda é que isso foi em abril de 2007 e a categoria só foi informada em junho de 2007, depois do processo eleitoral que então estava correndo no Unafisco. Quer dizer, não houve transparência e muito menos houve ação por parte daquela diretoria. E nós tivemos que pegar esses 2,2, sair dessa estrutura amadora, né, e ir para uma estrutura que não tem 2 advogados, tem 12 advogados. Nós saímos de uma despesa de 80, perdendo, né, nós tínhamos que tomar atitudes, tomamos a atitude de pegar o maior escritório do Nordeste e botamos lá no contrato, eles têm que botar 12 advogados para trabalhar na ação. Então, de 80 para 100, a diferença é de 20 mil reais, mas com mais 10 advogados do que tinha na época da outra gestão, que, por sinal, fez um contrato com esse escritório de advocacia que não tinha seguro e que não tinha cláusula de retenção de honorários em caso de erro. O que significa que nós estamos absolutamente desprotegidos em relação a essas 14 ações que já transitaram em julgado por erro do escritório PISA. Né, já transitaram em julgado com 2,2. Porque aquele escritório que não tinha estrutura nenhuma e que não tinha capacidade para tocar a ação, foi o escritório que foi escolhido pela gestão Unafisco de todos para tocar essa ação dos 28%. Então, eu não sei se nós vamos ganhar ou se nós vamos perder. Né? Isso é uma batalha que ninguém pode dizer o que vai acontecer. Mas a primeira derrota ocorreu lá em abril de 2007, na gestão Unafisco de todos, né, do Carlos André, e foi omitido da categoria. Foi omitido da categoria. E depois vem falar de transparência. E mais, não fizeram nada para evitar o mal feito. Nós tivemos que fazer quando nós assumimos. 2 minutos.
Pessoal, vamos retomar aí o nível, né, o alto nível do nosso debate. É importante aqui a gente discutir as questões que são prementes aí, envolve, na realidade, a desvalorização da categoria. O Pedro colocou aqui, né, que a questão de terno, PIN e placa foi para recuperar a autoestima da categoria. Eu acho que o Pedro precisa andar um pouco mais, além da dentro dos estados, e ir conversando com os colegas, porque a baixa autoestima que a gente percebe quando vai conversar com os colegas é generalizada. E ela não é decorrente de usar isso ou aquilo, ela é decorrente do tipo de trabalho que o auditor fiscal está passando a realizar. Hoje, nós passamos a maior parte do tempo fazendo controles de gestão, controles gerenciais, né? E passamos a maior parte do tempo obedecendo a metas absurdas. É isso que tira a dignidade do auditor fiscal, é isso que baixa a sua autoestima, apesar do salário que ele reconhece que talvez não esteja tão baixo. Como ele tem resgatado sempre a questão da administração, eu vou colocar aqui, no Correio Brasiliense, do dia 19 de janeiro de 2009, houve uma denúncia daquele grupo que estava perdendo o poder na Receita Federal, de que a Receita estava abandonada, porque a Lina Vieira suspendeu o planejamento central para as ações de fiscalização, sob o argumento velado de que os fiscais não precisam de diretrizes de Brasília para saber o que devem fazer. Sem metas a cumprir, os fiscais teriam afrouxado os nós da gravata. A gente estava naquele momento rediscutindo essa questão. E qual foi a posição do Pedro? Né? O coordenador disse que os fiscais estão trabalhando normalmente. O auditor Pedro Delarry, atual presidente do Sindifisco, Unafisco, tem suas dúvidas. Não dá para fazer uma avaliação mais acurada sem ver os números, mas se o volume de autuações caiu mesmo, isso é um forte indicativo de que a eficiência do trabalho está diminuindo. Então, naquele momento em que a gente mexia nas metas e queria realmente colocar no poder do auditor fiscal a decisão de como fiscalizar, nós não tivemos o apoio do sindicato. Trabalhar junto com a categoria é isso. Minha desculpas, eu achei que era 30 segundos, desculpa. Agora eu vou fazer o sorteio para a pergunta ao candidato Marcelo Lettieri. Tomara que essa eu consiga entender. O senhor propõe ações de legitimação social. Gostaria de saber alguns exemplos da legitimação social positivos, já que essa bandeira foi adotada pelo grupo Unafisco de todos, sem resultados práticos para a categoria. 4 minutos. É isso? O autor Alfonso Burg. Ok. Marcando. Pessoal, eu já falei aqui na minha fala inicial que é uma falsa dicotomia achar que a gente separa legitimação social das nossas reivindicações corporativas, né? Foi vendida essa ideia das baleias, quando, na verdade, quando se fala de legitimação social, a gente está falando de aproveitar o que a gente tem de melhor nessa categoria, que é a sua competência técnica na área tributária, a sua competência técnica na área previdenciária, a sua competência técnica na área aduaneira, para participar dos grandes debates junto à sociedade, como estratégia, inclusive, para dar legitimidade aos nossos pleitos. Citei o exemplo aqui da Polícia Federal, que faz isso muito bem. Ninguém fica dizendo que a Polícia Federal está cuidando das baleias. A Polícia Federal faz uma legitimação junto à sociedade naquilo que é de sua competência. O combate aos crimes, o combate à corrupção. Nós já tivemos esse papel junto à sociedade. Auditores fiscais da Receita Federal trabalharam no processo de impeachment, trabalharam na fiscalização que depois encaminhou até o processo de impeachment de um presidente da República. Aquilo é um trabalho de legitimação social dentro da sua área de competência. Hoje, nós estamos apequenados nessa discussão, nos escondemos da sociedade. Quando há um ataque à categoria de auditores, quando casos de corrupção envolvendo auditores fiscais vão para a mídia, há uma generalização e nós não temos mais espaço para partir em defesa dos auditores fiscais, porque nós não participamos mais dos debates que interessam à sociedade e que estão relacionadas à nossa categoria. E isso não é baleia. Eu digo que uma das discussões que eram feitas e que talvez seja hoje a maior baleia que a gente precisa defender é a Previdência Social Pública.
A Previdência Social Pública está sob ataque constante. E a nossa categoria tem uma expertise impressionante. Tá? Eu não consigo nem encontrar palavras. Colegas que, inclusive, participaram da discussão da construção da Seguridade Social na Constituição de 88. Não sei onde estão esses colegas. Acabaram-se os canais, né, em que esses colegas pudessem se manifestar. O Centro de Estudos, criado pela atual direção nacional, simplesmente pegou os estudos que estavam no sistema público lá no site e colocou para um acesso privilegiado com senha para deputados. Eu acho que a gente tem que fazer mais do que isso. Eu acho que é importante, a iniciativa é importante. Agora, a gente tem essa expertise da categoria de auditores fiscais, colegas fazendo estudos, precisamos, como sindicato, coordenar isso, coordenar esse trabalho. Eu queria falar também especificamente de uma situação envolvendo essa falta de legitimação social. Nós estamos, no momento, uma discussão importantíssima relacionada a fontes de financiamento para a saúde. A criação da CPMF, ou a retorno da CPMF, ou vamos tributar mais o cigarro. Nosso sindicato não tem sido convidado para nenhum desses debates. Deixamos de ser referência nesses debates. A discussão mais recente do artigo lá do Warren Buffett, dizendo que tinha que tributar mais os ricos, houve matéria de capa na Folha de São Paulo, matéria de capa no Estadão, caderno especial no Globo, debate na Globo News. O sindicato não foi chamado em nenhum momento para participar desses debates. E se nós não ocupamos esse espaço, outros ocupam. Então, é estratégia de sobrevivência como categoria, estratégia de, ao mostrar para a sociedade que nós participamos dos debates na área de nossa competência, nós temos condições de depois pleitear 90,25% do salário do ministro do STF. É isso que é legitimação social. E acabar com essa dicotomia. Porque se a gente se fechar numa ilha corporativa, nós não vamos mais ser reconhecidos. Candidato. Dois minutos. Eu queria, antes de mais nada, dizer que a Chapa 1 também é uma facção, viu? Facção quer dizer grupo. Né? Deve ter confundido com outro nome. Hein? Bom, correção da tabela do imposto de renda, já falei, foi feita porque o nosso grupo fez um estudo técnico que foi parar nas páginas de todos os jornais durante meses. Você está mal informado sobre os estudos técnicos. Os estudos estão na área aberta, não estão na área restrita, estão todos abertos. A questão da desoneração da folha, nós fizemos uma parceria com o IPE e o DIEESE, fizemos um seminário, fizemos vários, mas o último seminário em São Paulo gerou matérias de mídia sobre a opinião do sindicato sobre desoneração no DCI Online, no Valor Econômico, no Jornal do Comércio do Rio, Gazeta do Povo, Diário do Comércio, portais G1 e Isto é Online. Então, a nossa opinião sobre desoneração foi parar nos grandes centros de mídia do país. Educação fiscal, fizemos uma parceria com a ESAF e realizamos várias oficinas para que os auditores fiscais façam a sua parte social na educação fiscal. No PL 1992, nós fomos convidados pelo IPEA para fazer parte de um seminário interno, que nem foi noticiado, porque eles não pediram para não noticiar, porque eles tinham uma determinação do governo de fazer um parecer sobre o PL 992. Sabe qual foi o único sindicato de serviço público convidado para ir nesse seminário? Foi o Sindifisco Nacional. O Sindifisco não tem liderança entre as categorias, mas tem a liderança, sim, das carreiras típicas de Estado. Nós temos a presidência do FONACAT. Na questão da Justiça Fiscal, o vice-ministro da Fazenda, secretário executivo, nos pediu para ir lá fazer uma exposição sobre a nossa posição de justiça fiscal para ele dentro do Ministério da Fazenda. Então, nós estamos muito bem entregues também nessa área de estudos técnicos na nossa gestão. Agora eu vou sortear a última pergunta ao candidato Pedro de Larry. Essa está fácil. Pedro, é do Marcelo Calheiros, de Curitiba. Até que ano e mês o Sindifisco Nacional vai pagar mensalidades de R$ 105 mil
ao escritório Martorelli. E estes valores serão abatidos dos honorários que serão pagos ao mesmo escritório na época dos precatórios? 4 minutos. Bom, muito boa essa pergunta e nos dá a oportunidade de esclarecer alguma coisa. Nós pegamos o sindicato no processo de 28%, né, os números que nós temos é que nós gastávamos 700 e tantos mil reais de despesas administrativas, mais os honorários do advogado, quer dizer, cerca de 800 mil reais por ano, com a manutenção de uma estrutura absolutamente amadora, que tinha um escritório com 2 advogados, mas que só um trabalhava na ação, e um escritório, um escritório montado pelo próprio Sindifisco em Alagoas, né, que tinha também um advogado. Então, a nossa despesa era na faixa aí de uns 80, 90 mil reais por mês do Sindifisco, pagando esse escritório e a estrutura que o próprio Sindifisco montou, o Unafisco na época, montou para tocar essas ações. O resultado é que, lá em 2006, nós perdemos a primeira ação de 2,2, numa ação que estava correndo na Justiça do Rio Grande do Sul, quer dizer, uma ação que estava correndo em Brasília, mas do pessoal do Rio Grande do Sul, não era as ações do Sindifisco, do Unafisco, mas que nós acompanhávamos. E isso foi absolutamente ignorado, essa primeira derrota foi absolutamente ignorada, o sindicato não fez nada. Quando chegou em abril de 2007, essas ações começaram a permear as ações do próprio Unafisco. E nós começamos a perder sistematicamente. O mais grave é que ninguém fez nada. E mais grave ainda é que isso foi em abril de 2007 e a categoria só foi informada em junho de 2007, depois do processo eleitoral que então estava correndo no Unafisco. Quer dizer, não houve transparência e muito menos houve ação por parte daquela diretoria. E nós tivemos que pegar esses 2,2, sair dessa estrutura amadora, né, e ir para uma estrutura que não tem 2 advogados, tem 12 advogados. Nós saímos de uma despesa de 80, perdendo, né, nós tínhamos que tomar atitudes, tomamos a atitude de pegar o maior escritório do Nordeste e botamos lá no contrato, eles têm que botar 12 advogados para trabalhar na ação. Então, de 80 para 100, a diferença é de 20 mil reais, mas com mais 10 advogados do que tinha na época da outra gestão, que, por sinal, fez um contrato com esse escritório de advocacia, que não tinha seguro e que não tinha cláusula de retenção de honorários em caso de erro. O que significa que nós estamos absolutamente desprotegidos em relação a essas 14 ações que já transitaram em julgado por erro do escritório PISA. Né, já transitaram em julgado com 2,2. Porque aquele escritório que não tinha estrutura nenhuma e que não tinha capacidade para tocar a ação, foi o escritório que foi escolhido pela gestão Unafisco de todos para tocar essa ação dos 28%. Então, eu não sei se nós vamos ganhar ou se nós vamos perder. Né? Isso é uma batalha que ninguém pode dizer o que vai acontecer. Mas a primeira derrota ocorreu lá em abril de 2007, na gestão Unafisco de todos, né, do Carlos André, e foi omitido da categoria. Foi omitido da categoria. E depois vem falar de transparência. E mais, não fizeram nada para evitar o mal feito. Nós tivemos que fazer quando nós assumimos, contratando a Borbulhões e outros. Também não tiveram nenhuma ação. Tempo encerrado, candidato. 2 minutos. Bem, há uma distância muito grande entre o que o Pedro fala e os fatos. Né? Pela fala dele, a conclusão que eu chegaria é que está tudo tranquilo, uma gestão extremamente profissional, cuidando dos 28% e podemos dormir tranquilos aqueles que defendem dessa ação. Bem, as informações que recebemos do Conselho Curador do Jurídico, que tem reclamado que não recebe informações da Direção Nacional em vários fóruns, não sou eu que estou dizendo, né, traz outras coisas, né, outras informações. Por exemplo, né, havia um contrato cujo valor era 70 mil reais por mês, fizemos um reajuste desse contrato para 105
R$ 1.000 por mês, sob o argumento que tinha aumentado o número de processos. E isso estranhou, os nossos colegas não são leigos na área jurídica. Como aumentou o número de processos, nós estamos executando aproximadamente 1.300 processos. A resposta do escritório foi, não, mas tem os agravos, os recursos, e está contando como processo. Né? Isso a gente precisa realmente dar um pouco mais de transparência, pois estamos pagando por 3.500 processos para serem acompanhados, quando, na verdade, temos 1.300 processos. Outro problema, quantos contratos e que obrigações realmente nós temos de passivo para pagar em relação a todos esses contratos passados? E um fato mais grave, que não está sendo divulgado, mas já foi dito na reunião de Conselho de Delegados Sindicais por colegas que estão tentando obter informações sobre o seu processo e tomaram um susto, porque houve uma comemoração de que a gente ganhou, reverteu 2,2% para 28%, mas não foi dito que pelo menos 36 processos já identificados, né, vão transitar em julgado ou já transitaram em julgado por erro desse escritório extremamente profissional e que está recebendo R$105 mil e que pode causar R$300 milhões de prejuízo para a categoria. E a categoria não tem essa informação, não sabe quais são os 360 colegas afetados e nem qual é a atitude que a direção nacional vai tomar em relação ao escritório, já que essa segurança desse escritório é de R$3 milhões. Nós vamos agora à última parte do nosso debate. 3 minutos para cada um dos candidatos. A gente vai inverter. Pelas regras do debate, iniciou o Marcelo Lettieri Siqueira e o Pedro Delarry Tolentino Filho foi o segundo. Vamos inverter. Não, ao contrário. Vamos inverter. Começa o Pedro e depois o Marcelo. É isso. 3 minutos para cada um. Pode? Bem, colegas auditores e auditoras fiscais, nós chegamos ao fim do nosso primeiro debate. Acho que é importante olhar a plataforma de cada uma das chapas, né, ver o que está sendo proposto de fato, né, se são só acusações, se são só eu faria melhor, se é só está indo bem, como já ouvi falar que disseram, está indo bem, mas eu faria melhor, parece até o Serra, o discurso do Serra, né? Em relação a lixo normativo, né, falaram que mandaram para o Ministério da Fazenda, tudo relativo a lixo normativo, né, mas mandar eu também mando, né? Tem que agir politicamente, tem que trabalhar politicamente, e nós trabalhamos politicamente e conseguimos inúmeras vitórias para a categoria. É subsídio, é paridade, é força, é carteira funcional, e tudo isso que foi colocado aqui. Então, olhem, colegas auditores fiscais e auditoras fiscais, olhem as realizações de cada um, principalmente olhem o passado de cada um, para saber se tem possibilidade, se essas pessoas têm possibilidade de agir pelo melhor da categoria no futuro. Boa intenção todo mundo tem. Agora também todo mundo tem um passado, e pelo passado se pode medir o futuro. O passado de uma das chapas é de vitórias, a nossa chapa. O passado de outra chapa, né, nas gestões desde 1999, é de nascimento do lixo normativo na gestão deles, é de perda na fusão dos fiscos, é de atribuições para os analistas que nós tivemos que entrar com uma ADI para contrapor, né? É de perdas, perdas e perdas, enquanto que nós estamos o tempo todo corrigindo até as coisas que eles fizeram. Por exemplo, quero lembrar para os aposentados, né, a PEC 555 estava arquivada sem salvação. Nós tivemos que desarquivar, e foi promessa nossa de campanha, nós vamos aprovar na comissão especial. E quem diz que vai cuidar dos aposentados, deixou arquivar. E nós fomos lá, salvamos a PEC e conseguimos botar na comissão especial conforme prometido. Então, eu não tenho a menor dúvida, nós estamos falando de quem fez realizações. Eu tenho muita tranquilidade para pedir para vocês, nos dias 9 e 10 de novembro, votem na chapa 1, a chapa Opinião Unidade, porque essa tem realizações para mostrar, e as realizações do passado demonstram claramente qual é a nossa linha para o futuro. É vitória.
Candidato Pedro Lettieri Siqueira, 3 minutos para o encerramento. Boa noite, colegas. Eu quero, na realidade, começar agradecendo a atenção de todos, né? Até essa hora, 10 horas e 35, depois de um dia de intenso debate, está aqui. Isso mostra o interesse da categoria nessa discussão e uma visão de que é preciso não fazer melhor, é preciso fazer diferente mesmo. A nossa proposta é de fazer diferente. Há uma distância muito grande entre o discurso do Pedro e os fatos. Eu acho que depois de 2 anos no Nafisco, Pedro, agora 2 anos no Sidfisco Nacional, talvez seja interessante você retornar aos locais de trabalho e ver o que a gente vive no local de trabalho, tá certo? Olhar lá de perto e ver efetivamente os nossos problemas. Eu enfrento na fiscalização, quando eu entro para tentar imprimir uma declaração da pessoa física, tá? Eu tenho que dar uma justificativa qual é o processo tal. Cada dia, nós, auditores fiscais da Receita Federal, somos tolhidos no nosso trabalho. Não é só o acesso imotivado, é o próprio processo de trabalho. Então, a gente precisa sair um pouco do discurso e olhar mais os fatos. E os fatos a categoria não está motivada, tá certo? Não é a questão de terno, PIN, eu acho que essa é uma questão menor. Eu acho que existem trajes adequados para determinadas atividades, para determinados climas e etc. Né? A questão não é essa a questão da valorização do cargo. Então, eu acho que a gente precisa de alternância no poder, a gente precisa, sim, de renovação, né? Precisamos trazer para o sindicato também essa experiência do agora. Ficarmos apenas olhando para o passado, para resgatar de lá falsos precedentes benéficos, sem olhar toda a história do sindicato, também não é uma atitude correta. Precisamos aprofundar as discussões com as categorias, né? E levantar que o mote da valorização começa nas condições de trabalho, não só aquela questão relacionada às condições propriamente físicas, mas as condições de execução do seu trabalho. A autoridade está nisso. Com isso, a gente vai conseguir recuperar a dignidade do autor fiscal, que hoje, ouvindo os próprios auditores fiscais, isso não é uma afirmação minha, ouvindo os colegas no local de trabalho, está em baixa, sim. Há uma desvalorização gradual e a categoria, não está vendo uma luz no fim do túnel em relação a isso. A discussão relacionada à valorização é muito mais do que a questão salarial, que é importante sim. Tivemos 2 anos de 0 mais 0 de reajuste e uma promessa de que em 2012 não vai ter espaço para negociação e talvez em 2013 coloque alguma coisa no orçamento. Nós vamos aceitar esse status como dado ou vamos lutar contra isso? Ou vamos reunir a categoria dos auditores fiscais para lutar contra isso? E aí atuar nos fatos e não no discurso. Há uma grande distância entre o discurso e o fato. Nós, da Chapa 2, Transparência e Ação, vamos atuar nos fatos, na valorização do auditor fiscal a partir da base, a partir dos seus problemas locais. Por isso, eu peço a voto na Chapa 2, Transparência e Ação. Antes de encerrar o debate, agradecer aos candidatos Pedro Delarry e Marcelo Lettieri Siqueira, informando que as 2 chapas têm site na internet para que vocês possam aprofundar mais as plataformas e também, quem quiser, as perguntas não ser respondidas